Então, quando falamos em pedofilia, nós estamos a falar de uma parafilia, ou seja, existem critérios de diagnóstico específicos para que possamos dizer que aquele abusador é um pedófilo. Ou seja, a primeira ideia é que nem todos os abusadores sexuais de crianças são pedófilos. O pedófilo tem um modus operandi muito próprio e tem uma orientação sexual preferencialmente dirigida para crianças, sendo a criança o objeto que lhe dá esse prazer e essa gratificação sexual. Como é que funciona a mente de um pedófilo? Ela valoriza, sobretudo, estratégias de manipulação para conseguir ganhar a criança, a confiança da criança, para poder cometer o abuso. O pedófilo, se não tiver características sádicas associadas, normalmente ele é meigo com a criança, não é violento no trato, porque a ideia é construir uma relação com a criança e que essa relação é que seja o que mantém o segredo, para que a criança não revele o abuso sexual. Outra estratégia muito comum nos abusadores sexuais preferenciais ou primários, que são os ditos pedófilos, é dar alguma prenda, algum presente à criança para silenciar, dar algum tipo de benefício material à criança para que esta não revele o abuso. Os estudos têm sido diferentes entre o homem pedófilo e a mulher abusadora sexual de crianças. Há várias tipologias sobre mulheres que abusam de crianças e normalmente não são reconhecidas este comportamento parafílico que é a pedofilia como no homem. Tem outras questões associadas que não a pedofilia única e exclusivamente. Sabemos também que há indivíduos adultos pedófilos que começaram a abusar sexualmente de crianças ainda sendo jovens agressores e, portanto, é fundamental olharmos para a conduta dos jovens potencialmente agressores sexuais para impedirmos que haja uma escalada e uma continuidade desse comportamento violento. Existem vários estudos que sugerem a eficácia do tratamento na redução da reincidência. Ou seja, não podemos dizer que tratamos a pedofilia porque não sabemos se o indivíduo não vai reincidir passado 15 anos, passado 20 anos, perante situações contextuais que aumentem o stress e potenciem a passagem ao ato. O que nós sabemos é que, de acordo com alguns estudos, quando são feitos programas de intervenção com a população de agressores conjugais e violentos do ponto de vista sexual ou outros, que há uma redução dessa possibilidade de reincidência. Por isso, é que quando falamos em intervenção nos criminosos sexuais, ela não é delimitada no tempo. Existem estratégias que se chamam de prevenção da recaída, que visam acompanhar o agressor de uma forma continuada, de uma forma de acompanhar a integração desse indivíduo na sociedade, para que este não possa reincidir. E há sempre medidas de segurança que devem ser privilegiadas, por exemplo, não permitir que estes indivíduos possam fazer voluntariado ou qualquer trabalho perto de escolas, perto de crianças, porque potenciará a possibilidade dele voltar a reincidir. Temos várias ferramentas, meios de prova ou exames periciais que podem ser utilizados. Havendo suspeita, por exemplo, de penetração, o exame físico será determinante para avaliar se houve então essa penetração na criança por parte do agressor. O exame psicológico é também fundamental. Sabemos que muitos atos pedófilos não têm a componente da penetração e, portanto, não deixam vestígios biológicos como acontece noutro tipo de crimes. E aí, o que é que nós vamos valorizar? O depoimento da criança. Para que esse depoimento seja recolhido com confiança e possa ser olhado pelo tribunal como sendo uma prova admissível, nós precisamos de ter protocolos de entrevista forense que ajudem a ter o máximo de informação sem contaminar a memória da criança. E, portanto, quem entrevista a criança deve ter uma formação específica para que não faça perguntas sugestivas, para que consiga avaliar se aquele discurso é compatível com o nível de desenvolvimento da criança ou se foi sugerido para alguém para prejudicar uma terceira pessoa. Depende da fase da investigação, isto é, se a criança já falou com as autoridades, se a criança já deu o seu depoimento e o processo judicial está a acontecer,
a forma como é abordada a questão do abuso terá que ser ajustada também às necessidades da criança, para que a criança não se sinta revitimizada ao repetir a história do abuso várias vezes. Portanto, aquilo que tem que ser feito é realizar todos os esforços para que a criança seja ouvida num único momento e o mais cedo possível quando soubermos da situação do abuso. Porque sabemos que com o tempo a criança pode ir preenchendo as falhas de informação com memórias que ouviu de outros ou com outras experiências que já teve, mas que acha que podem ser úteis naquele momento. E, portanto, quanto mais cedo a criança prestar o depoimento e esse depoimento ser feito por um profissional capaz para entrevistar essa criança, então será mais eficaz a informação que é dada e o apoio que é dado a essa criança para evitarmos aquilo que tem sido chamado de vitimização secundária, que é o sistema entrevistar múltiplas vezes, com múltiplos entrevistadores a criança, porque isso tem um impacto emocional muito maior. Aquilo que devemos também fazer no abuso sexual é prevenir o abuso sexual. E aí deve-se falar com a criança antes dos abusos acontecerem, para que a criança saiba o que é um bom toque, um mau toque, saber que não deve guardar segredos pedidos por outro adulto, que adulto é que ela pode confiar para pedir ajuda caso sofra algum tipo de comportamento que lhe cause sofrimento, que lhe cause dor, para que a criança possa estar consciente daquilo que acontece e pedir ajuda. Por exemplo, com crianças muito novas, nós podemos passar competências para, num desenho, pintar a verde as zonas do corpo que podem ser tocadas e a vermelho as zonas do corpo que não devem ser tocadas por ninguém, a não ser numa ida ao médico, acompanhado pelo pai ou pela mãe, se bem que também sabemos que muitos abusos ocorrem em contexto familiar, mas temos que usar algumas estratégias e estas são estratégias possíveis para prevenirmos o abuso sexual. Depende do tipo de abuso que poderá ter ocorrido. Porquê? Porque existem vários tipos de indicadores. Existem indicadores físicos e indicadores comportamentais. Exemplo de um indicador físico. A criança, como foi penetrada, abusada, pode ter dificuldade em andar, pode ter dificuldade em sentar, pode deixar na sua roupa interior algumas manchas de sangue, pode ter dificuldade em poder obrar, uma coisa que já não tinha essa dificuldade e começa a ter esse tipo de constrangimento e, portanto, há indicadores físicos, que depende do abuso que foi cometido, e indicadores comportamentais. Esses indicadores comportamentais têm que ser conjugados com outra informação. Não basta a criança ter baixa autoestima, não basta a criança fazer um desenho que tenha conteúdo sexual, porque não existe nenhum indicador comportamental que por si só seja diagnóstico de abuso sexual. Portanto, os pais têm que estar o máximo atento a que adultos é que têm contacto com a criança, o que é que a criança fez naquele dia na escola, com quem é que esteve, se conhece minimamente as pessoas com quem a criança convive e poder falar todos os dias com a criança como é que foi o seu dia na escola, o que é que aconteceu, para ser mais fácil de detectar uma situação de abuso. Aquilo que eu acho que é mais importante é prepararmos os profissionais para lidar melhor com este tipo de problemáticas e isso passa por aquilo que eu partilhei há pouco, não é? Entrevista forense, de uma forma protocolar, com formas de abordar a criança sem revitimizar, sem sugerir informação que venha a conduzir à condenação de falsos abusadores e, portanto, todos os cuidados são manifestamente poucos num problema tão sensível como este, pode contribuir para a acusação de uma pessoa inocente ou para que alguém que abuse de crianças continue em liberdade, podendo reiterar esse comportamento. E por isso todas as estratégias de investigação criminal e de entrevista forense têm que ser articuladas. A atuação do Ministério Público do Trabalho, como a Constituição da República, que diz que a criança e o adolescente devem receber proteção prioritária da sociedade, do Estado e da família. E dentro do Estado é o Ministério Público o grande guardião da criança e do adolescente. Como nós somos um Ministério Público especializado nas relações de trabalho,
uma, se não a maior de nossas metas, é a erradicação do trabalho infantil e a proteção do trabalho do adolescente. A Constituição proíbe o trabalho de menores de 16 anos e de 16 a 18 anos eles podem trabalhar, exceto em atividades perigosas, salubres, nocivas e noturnas. O que acontece na Paraíba não é exatamente como manda a Constituição. Nós vemos crianças trabalhando em feiras, em mercados públicos, nas praias, e há uma completa ausência de políticas públicas no que se refere a isso. Se vocês me perguntarem qual é a grande causa da exploração de crianças no trabalho precoce, sem dúvida nenhuma é a miséria. E miséria não se combate com a lei, se combate com políticas públicas, com medidas sociais, com assistência social adequada. E nós não temos no Brasil a observação do que diz a Constituição, prioridade absoluta. No Brasil, criança e adolescente nunca foram prioridade absoluta, tanto que o trabalho infantil está aí a céu aberto, inclusive nas piores formas de trabalho infantil, segundo a Organização do Trabalho. Nós temos crianças trabalhando como aviãozinho no narcotráfico, nós temos crianças no que se chama, entre aspas, prostituição, que é a exploração sexual para fins comerciais, e, no entanto, a gente vê a escola pública sucateada, nós não temos nenhum tipo de plano inovador de mudança dessa realidade através do Poder Executivo, seja municipal, estadual ou federal, e eu costumo dizer que, lamentavelmente, o Brasil continua sendo, para o resto do mundo, carne de criança, açougue de carne de criança. Então, dentro desse perfil, o nosso desafio é enorme, porque envolve também uma mudança de mentalidade. Se tem muito aqui na Paraíba a questão da apologia da miséria, aquela frasezinha, é melhor estar trabalhando do que estar roubando, como se para a criança pobre só houvesse duas opções, o trabalho lesivo ou a marginalidade. Ninguém pensa numa escola adequada, recreação, atividades esportivas, atividades artísticas, como qualquer criança e adolescente deve participar. Então, eu acho que a primeira coisa é mudar a mentalidade das pessoas. A gente tem tentado, através de campanhas públicas, e instaurado inquéritos e resgatado crianças do trabalho precoce. Agora, o principal protagonista de uma grande mudança é o cidadão brasileiro, que, infelizmente, como diz o hino da República, ainda dorme em berço esplêndido. Que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Sempre. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando
da violência no âmbito escolar. Como a violência é apresentada nas escolas e em qual intensidade ela ocorre? Boa tarde, meu nome é Cássia Freitas, sou psicóloga escolar, professora aqui do UNIP e também psicóloga escolar de uma escola pública municipal de João Pessoa. A violência na escola, ela ocorre reproduzindo situações da própria sociedade, né? Como uma célula importante, né, dessa reprodução social, ela apresenta gradativamente todas as situações e agravamentos desse fenômeno que a própria sociedade apresenta, né? Quais os tipos ou formas de violência que é mais recorrente no âmbito escolar? Olha, há um tempo atrás, nós poderíamos dizer que a violência, o que a gente chamava de violência simbólica, ela era muito mais presente e muito mais forte, né, nas situações. A violência simbólica, aquilo, a autoestima do aluno prejudicada por determinadas situações ou ações de professores, etc., a violência simbólica relacionada às minorias, às classes menos favorecidas, etc. A ausência de condições econômicas, sociais mínimas simbólicas. Hoje a gente evoluiu, infelizmente, para situações concretas de violência, né? Confronto físico, né? Falta de diálogo o tempo todo e confronto físico envolvendo todos os segmentos. Quais as principais dificuldades de aprendizagem apresentadas por crianças e adolescentes que foram vítimas da violência escolar? Bom, as dificuldades, elas se referem a escola não representa mais um espaço de evolução e desenvolvimento, mas representa principalmente um espaço onde ele tem que se defender, onde ele tem que o tempo todo se defender, o espaço onde ele tem que estar alerta, né, para ele, para futuras agressões. Então, esse espaço, e o pior, é começar também a adotar a postura do confronto, a postura do revide, e isso minimiza e faz às vezes com que ele não tenha mais qualquer tipo de vínculo positivo com a aprendizagem escolar. Quais elementos você apontaria como causador da violência dentro da escola? A questão social, de uma forma geral, a questão das minorias, a questão das exclusões sociais, a questão da própria sistema de ensino que, na verdade, privilegia e promove muito mais quem tem condições, né? Para quem tem condições principalmente econômicas para ter esse ensino mais elaborado, mais rico. Então, essas são outras coisas, a reprodução, como eu falei, de fatores do social, a banalização de situações de agressividade, a agressividade muitas vezes relacionadas a questões familiares, a questões sociais de uma forma geral. Então, os fatores, eles estão muito relacionados a fatores de evolução negativa do contexto social hoje em dia que se reproduzem na escola. E para finalizar, de qual forma o psicólogo escolar pode contribuir para amenizar ou solucionar os problemas decorrentes da violência? E quais os trabalhos poderiam ser realizados? Olha, assim, falando concretamente, existem conteúdos, existem técnicas que nós aprendemos que podem ser muito eficazes nesse momento. Uma primeira coisa é conhecer muito bem as perspectivas de desenvolvimento do adolescente e da criança, de desenvolvimento dele, né, do indivíduo de forma geral, aspectos específicos de aprendizagem, de como mediar, de como desenvolver, de como estimular, né? O trabalho com grupos, o trabalho com dinâmicas de grupos, por exemplo, técnicas de dinâmica de grupo, onde a gente possa gradativamente e de forma contínua trabalhar adolescentes e crianças na questão da mediação do conflito, da forma como lidar com esse conflito, da ampliação da palavra, do diálogo, do respeito, né, às questões do outro e às suas próprias. Então, é um trabalho contínuo, né, de conscientização
da criança e do adolescente, mediando essas questões a partir de técnicas que a gente também é preparado. Por exemplo, aqui no UNIP, as técnicas de dinâmica de grupo, as técnicas de trabalho com grupo, as técnicas de identificação de liderança, de como desenvolver essas lideranças. Então, por aí, os estudos de caso também, para a gente poder analisar melhor casos mais gritantes que a gente identifica na escola. Na escola onde eu trabalho, nós temos uma atividade chamada plantão de escuta. Nós temos um plantão de escuta na escola, onde a gente trabalha com mães e trabalha com os adolescentes e as crianças também. No meu caso, eu trabalho com crianças. Então, a gente trabalha com as mães também, tentando facilitar para ela o entendimento e as técnicas ou maneiras diferentes com que elas podem lidar com algumas dificuldades, e vai alimentando isso com um grupo de crianças também. E trazendo do que as crianças relatam, né, as dificuldades dela para esse grupo de mães e de pais. Então, essas são ações que a gente pode desenvolver. Muito obrigada. Por nada. As medidas protetivas, elas são de várias maneiras. Aqui, as ligadas à infância e à adolescência, quando se fala na esfera de negligências, né? As negligências, ela pode ser de vários tipos, né? Dos maus tratos, da vulnerabilidade social, e ela pode ser também ligada aos abusos, tanto físicos, psicológicos, como os, no caso, as violências sexuais. Os procedimentos, eles começam a seguinte coisa: há uma denúncia, dependendo da negligência, do abuso de qualquer forma, psicológica ou física, e as crianças, elas são acolhidas. Quando essas crianças são acolhidas, vai se procurar uma família, a família, né, ou primos ou tios, que possa acolher essa criança, ou então reabilitar os pais alcoólatras. É necessário que ele faça um tratamento, né? Então é dado um determinado período de tempo. Esse período de tempo se chama de audiências concentradas. Quando a criança entra numa instituição de acolhimento, a cada 6 meses ela é avaliada. Quem é que avalia? A equipe de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, das áreas de infância e de todo o sistema de garantia de direito. Quem seriam eles? O pessoal, os profissionais da unidade, que é do acolhimento, que nós temos aqui em João Pessoa, Lar Jesus de Nazaré, nós temos a Casa de Acolhida Feminina, masculina, temos a Shalom, tem uma SOS que chama Aldeia, e temos a Missão Restauração. Então, são todas essas. Uns são acolhidos, meninos e meninas, a depender da faixa etária. Então, a cada 6 meses, essas crianças são avaliadas, se há possibilidade dela voltar ou não ao convívio familiar. Não resolvendo, fica o familiar, fica uma criança, a criança não está dando certo, eles estão maltratando, retorna a criança para o acolhimento, faz nova avaliação. O período extenso para que essa criança seja avaliada é no máximo 2 anos. Se passar 2 anos, o juiz tem que estabelecer uma meta, ou ela volta para a família, e se não houver nenhuma possibilidade, ela vai voltar ela vai ser dirigida, destituída. O que é a destituição? A destituição seria um processo em que pai e mãe, todos os direitos que tem em relação à criança, de deveres, direitos, que ela tem ligado ao registro de nascimento, então, isso seria cessado, ela seria colocada na lista que a gente chama de CNA, que se chama Cadastro Nacional da Adoção, e ela iria para o casal apto, que seria um casal apto, uma pessoa, ou uma mulher, ou 2 homens, ou 2 mulheres, ou uma mulher solteira, ou uma pessoa casada, que vai se habilitar e vai dizer o perfil de que criança ela quer, se ela quer criança, ela quer adolescente. Baseado naquele perfil, é feita uma avaliação em relação à criança ou adolescente para ela ser adotada, e é feito o que a gente chama de estágio de convivência, vai conviver para saber se é isso mesmo. Porque ter filho é de muita responsabilidade, por isso a gente prima tanto nessas questões de adoção. As pessoas façam todo o procedimento correto. Então, essa seria uma medida em relação à negligência. Tem outras medidas também, que são através de guarda,
tutela. Tutela seria como? Tutela seria quando os genitores eles são falecidos, então ele tem que ter um tutor. Ou pode ser alguém da família, ou pode ser, como eu disse, todo mundo pode requerer, depender do melhor entendimento da criança ou do adolescente. É feito anteriormente um estudo pelas equipes sociais das varas de infância, o juiz faz uma audiência e vai dependendo daquilo que seja bom para ela, então o juiz vai acabar. Então essa pessoa, essa criança ou adolescente vai ficar com o que a gente chama de requerentes, que são as pessoas que estão requerendo uma ação, certo? Outra medida também, como eu falei, né, de negligências, que são as guardas, que elas podem ser as guardas requeridas, como eu falei, e as guardas da adoção. As guardas da adoção, após o casal, ou seja, quem for, os adotantes que estejam requerendo, elas, a cada 120 dias, essas guardas, elas são revalidadas, elas são avaliadas e é novamente feito um pedido. O que pode acontecer, de repente, alguém vai querer uma guarda de uma criança e após 120 dias ela dizer, não, está dando certo, uma outra pessoa vai ficar com a guarda. As medidas, essas medidas protetivas, todas elas é de acordo com a ação. Como é a ação? Tem que ter uma resposta, um motivo, porque quando se faz essa medida protetiva em relação ao acolhimento institucional, que são essas crianças que a gente chama de guardadas em acolhimentos, é feito através do Conselho Nacional de Justiça, o que a gente chama de guia. Essa guia é aberta, só quem tem acesso a essa guia somos nós, somos profissionais de 15 minutos, que é feito tudo sobre aquela criança, que a gente tem que explicar o motivo que fez com que ela estivesse acolhida. Então, tem a data, tem que cuidou dessa dela, quem são os parentes, qual foi o dia, tudo relacionado a ela. Essa guia, ela é realizada. Então, a gente, ela é toda feita, qualquer palavra ou resposta que a gente não saiba dar ao sistema tráfico. Do mesmo jeito é feito o Cadastro Nacional de Adoção. Os juízes distintos, existe o juiz da primeira vara e existe o juiz da segunda vara, certo? E existem duas equipes. Existe a equipe da primeira vara, composta de vários setores, e existe a equipe da segunda vara. São estudos completamente diferentes. São estudos feitos por famílias, por quem for responsável pela criança. E esse acompanhamento é feito paulatinamente. Por exemplo, da segunda vara, existem estudos que são feitos por profissionais e são acompanhados pelo Centro de Referência e Assistência Social, que são os CRAs e o sistema de direitos, que existe equipes da universidade que se juntam para que a gente possa fazer um trabalho melhor. Existe também o que a gente chama de justiça restaurativa, não sei se você já ouviu falar, que seria todo um trabalho de fazer com que tanto a pessoa que fez a agressão como a outra pessoa que foi agredida feito um trabalho e se trabalhar essas questões de raiva, de medo, de perdão, tá entendendo? Então, a justiça restaurativa, que também temos equipes de mediação. O que seria mediação? Assim, qualquer procedimento jurídico. A gente vai trabalhar uma questão familiar. Quem pode ser responsável? Como a gente poderia avaliar melhor aquele procedimento? O que seria melhor para aquela criança? E quando se chega a um procedimento, qualquer adolescente ou criança aqui na vara da infância, a gente tem que verificar o que é melhor para ela. Entendeu? Se houver necessidade de ela estar afastada de pai e mãe, ela vai permanecer afastada, seria uma terceira pessoa, ou familiar ou não, sempre verificando o melhor interesse da criança. Esse é o intuito do Estatuto da Criança e do Adolescente e das leis que regem as varas de infância e justiça. Isso em todo o Brasil. Então, sempre se esteja dando uma olhada. Aqui também tem as questões das viagens internacionais, são feitas avaliações, se a criança está saindo ou não, se os genitores são separados, o pai é necessário que ele saiba, para não configurar o que a gente chama de rapto. A mãe viaja e o pai não sabe para dele. Também para as questões de expedição de passaporte, autorizações para viagem, nenhum adolescente abaixo de 16 anos ele pode estar em qualquer lugar. Podem prestar atenção em casos de show, vocês vão entrar, tem uma equipe
verificando o documento, e a pessoa que seja responsável por ele tem que apresentar o documento, tem que estar assinado pelos genitores ou o responsável. Então, se a adolescente não pode utilizar bebida alcoólica, tanto a gente tem também um projeto que se chama Lei Seca Jovem, que é feito trabalho de conscientização em bares, em casas de show, e a gente está sempre circulando em shoppings, e reunir palestras em escolas. Esse é o trabalho da vara da infância. Quanto maior informação a gente passar, melhor as pessoas vão suportar. Então, cada vez que uma criança ou adolescente se sentir lesado, os genitores estão aqui para verificar, por exemplo, crianças e adolescentes podem olhar em fotografias, elas não portam nem nome, são as iniciais, e nem porta o rosto. Podem olhar em qualquer produção ligada à criança e adolescente, não pode aparecer nem o nome dela completo, nem pode aparecer dela em rosto, porque ela não pode ser exposta a qualquer tipo de violência. Em jornais, seja o que for, tem que pedir autorização para verificar se aquela matéria pode sair. Também as questões até na televisão, muitas vezes você verifica, vai a cinemas, tem aquela verificação de apontando a idade, e se for determinada idade, se está acompanhando, se não, quem está acompanhando, após as 10 horas em bares, em locais, então tudo isso são medidas protetivas. Boa tarde, meu nome é Alessandra Pereira, sou psicóloga clínica e especialista em psicologia humanista e ACP. Bem, a violência ela tem suas diversas formas e expressões. A violência sofrida pela criança e adolescente, seja ela física, sexual, psicológica ou negligência, ela não pode ser classificada pela sua gravidade. Não podemos classificá-la por ser de maior ou menor importância, porque toda ela agrava a vida e o desenvolvimento cognitivo da vítima. Em relação à violência intrafamiliar, onde os bebês fazem parte desse quadro, as consequências elas podem ser classificadas como imediata, de médio ou longo prazo. Então, dentre algumas consequências, nós podemos citar a prematuridade, quando a mulher ela está grávida, e ela sofre violência no âmbito familiar, e aí essa criança nasce prematura ou nasce com baixo peso. Tem também a desnutrição desse bebê, quando ocorre o tipo de violência que é a chamada negligência, onde o alimento não está sendo dado a essa criança ou ele tem uma recusa em comer. Distúrbios do sono também podem ocorrer, o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis ou AIDS, infecções no primeiro ano de vida, falhas no crescimento e desenvolvimento desse bebê, falhas ou até mesmo o atraso na vacinação, e pode chegar até o óbito, que seria uma consequência mais imediata, dependendo do tipo e da gravidade da violência sofrida pelo mesmo. Bem, em relação às consequências da violência, se elas são comuns para as crianças e adolescentes, isso é muito subjetivo, porque a violência que uma criança ou adolescente sofre vai depender da sua subjetividade, como ele vai desenvolver consequências ao longo de sua vida. Depende de como ele assimila essa violência ou de como ele supera, certo? No caso da criança, quanto mais cedo ela for vitimizada,
ela pode não reconhecer o seu próprio eu, entendeu? Porque ela já não é capaz de reconhecer o seu próprio corpo, né? Então isso, claro, que dificulta o reconhecimento do seu próprio eu. Na adolescência, esse jovem ele já reconhece o seu próprio eu, né? E mesmo estando reconhecido, ele está abalado por diversos distúrbios, né? Então, assim, tanto para a criança como para o adolescente, as consequências elas vão trazer danos à saúde, ao desenvolvimento, né? E ao crescimento, danos físicos, danos psicológicos para a vítima. E ainda há um agravante em que, geralmente na fase adulta, essas pessoas que foram vítimas de violência na infância ou na adolescência, eles geralmente vão repetir esse comportamento violento, né, que foi sofrido, com outras vítimas. Há um relato que eu li de um menino que ele dizia da seguinte forma: ele apanhava todos os dias da mãe. E ele dizia assim: minha mãe é uma boa mãe, talvez eu não seja um bom filho. Outro relato que ele dizia: meu pai me espanca todos os dias, mas é um direito dele, é uma forma dele, é uma forma de escape, na verdade, por todo o estresse que ele sofre durante o dia, né? Então daí você já reconhece o quê? Um sentimento de culpa e muitas vezes de conformismo desse jovem, seja criança, seja adolescente. E aí, quanto à minha visão, né, em relação à violência contra a criança e o adolescente, é algo inadmissível, né? Acaba se configurando na negação dos direitos tanto da criança como do adolescente, né, que são sujeitos que requerem necessidades especiais para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, assim, é importante, é fundamental que a sociedade respeite as nossas crianças e os nossos adolescentes, né, para que ela amadureça o seu código de direitos humanos e sociais. Porque, por um lado, o que ocorre é justamente a negação dessa proteção por parte do adulto ou da sociedade em geral, e, por outro lado, existe a coisificação da infância. Muito obrigada.